vampiro. O velho cemitério de Feldberg não ficava muito longe da hospedaria Glücklichreise. Era um campo enorme, cercado por um muro rachado e cheio de buracos, que parecia aprisionar num anel de pedra as tumbas de mármore e as cruzes de madeira. Um ou outro jazigo erguia-se acima da alta vegetação, mas a maioria das construções não passava do rés do chão. Além de pobre, o cemitério estava abandonado havia muitos anos, nem sequer tinha um vigia. O Dr. Joseph Günther Weiss saiu da hospedaria cantarolando e atravessou a estrada, encaminhando-se para o muro mais próximo. A noite estava gélida, mas não fazia vento nem chovia. Um ligeiro nevoeiro acinzentado envolvia os pinheiros e os ciprestes. De galhos abertos, as árvores pareciam altas sentinelas, armadas, vigiando os caminhos da floresta. O doutor tinha bebido bastante e sentia-se quente e confortável dentro do sobretudo de lã. Seus passos trôpegos levaram-no até o muro do cemitério, onde se encostou para urinar um pouco. Depois, aliviado, continuou a marcha cantarolando baixinho. A paisagem estava em completo silêncio. Não se ouvia nem sequer o pio de uma coruja. O doutor foi apalpando o muro até encontrar uma abertura de 1 metro quadrado, por onde se meteu, saindo do lado de dentro do Campo Santo. Seu chalé, onde morava havia 20 anos em companhia de uma governanta, ficava do lado oposto da estrada de Todinau, mais afastado do Feldberg. Ele não tinha pressa de chegar em casa, pois não precisava prestar contas a ninguém de sua vida. E àquela hora da noite, sua governanta já devia estar lá pelo segundo sono. Percorreu alegremente um campo de relva, transformado num matagal, e encostou-se a uma cruz de pedra para acender um cigarro. Aquele era o seu caminho habitual, sempre que ia à hospedaria de Frau Grossenwald, e ele já estava acostumado com a posição de todas as sepulturas que o cercavam. A campa rasa a qual pertencia a cruz, por exemplo, guardava os ossos de um antigo prefeito da localidade, vitimado por uma pneumonia. O Dr. Günther Weiss tinha sido seu médico assistente, mas isso fora em 1862, quase 20 anos antes. Bom amigo Gluck, as pessoas de bem morrem mais facilmente do que os facínoras. Há qualquer coisa errada neste mundo. Súbito, ficou imóvel e aguçou o ouvido. Um som diferente dos outros acabara de alertá-lo. Um som diferente de qualquer outro que se esperasse ouvir num cemitério. Era o tropel de um cavalo e o chiar característico de um charrete. E o ruído insólito vinha do miolo do cemitério. O fósforo apagou-se entre os dedos do médico. O barulho da charrete aumentava, como se o veículo viesse na sua direção. Não era possível ver-se nada devido ao nevoeiro. O Dr. Günther Weiss sentiu seus cabelos ficarem em pé. Ele lera qualquer coisa sobre o carro dos mortos que levava os pecadores para o inferno. Ou seria a lenda da charrete fantasma de Langerlof? Nein, comigo não. Eu não quero morrer. E saiu correndo por entre as tumbas silenciosas, cortando o nevoeiro com seu corpo baixo e gordo. O ruído da charrete crescia atrás dele, obrigando-o a correr cada vez mais depressa. Mas suas pernas curtas, desgovernadas pelos vapores alcoólicos que lhe entorpeciam o cérebro, não o ajudavam muito. Pouco adiante, perdeu o equilíbrio e caiu, ralando os joelhos numa pedra. Pôs-se outra vez de pé, com dificuldade, resfolegando, e preparou-se para reiniciar a corrida. Agora não havia mais nenhum ruído no imenso cemitério. Será que me enganei? Não era engano. No mesmo instante, ouviu o resfolegar de um cavalo por trás de um jazigo envolto em brumas. Em seguida, também ouviu passos pesados estalando nos gravetos. Quem está aí? Apenas uma respiração, curta e sibilante, respondeu à sua angústia.
Um vulto negro nasceu das sombras e avançou na sua direção. Era uma estranha figura, alta, forte, vestida inteiramente de preto, com um capuz e uma meia máscara negra no rosto. Suas mãos, que se estendiam para frente como as de um cego, também estavam enluvadas de preto. Dr. Günther Weiss. Ele recuou e procurou apoio na laje fria de uma sepultura. Quem é você? Por mais que se esforçasse, não conseguiu identificar aquela voz de falsete. A figura apenas abriu os braços, alargando a capa como as asas de um morcego gigantesco, e desceu os lábios mostrando os dentes fortes e brancos. Seus caninos pareciam ligeiramente maiores do que o normal. O Dr. Günther Weiss soltou um grito de pavor. Nein, você é o vampiro! Resfolegando como um animal, o morcego humano abateu-se sobre a sua vítima, procurando morder-lhe o pescoço. O Dr. Günther Weiss lutou bravamente, mas estava bêbado e apavorado demais para resistir ao ímpeto de seu agressor. O vampiro derrubou-o de costas e cravou os dentes afiados no seu pescoço, pondo-se a chupar-lhe o sangue com deleite. Socorro! Ajude-me! Eu não quero morrer! Seus gritos atravessaram o cemitério, cortando o nevoeiro, e chegaram até o largo portão oxidado 30 metros adiante. Nesse momento, ia passando um cavaleiro, debruçado sobre o pescoço do animal. Ao ouvir os brados de socorro, ele sofreou a montaria e tentou pesquisar a escuridão, com os olhos verdes e argutos. Não viu nada de anormal, mas tinha a certeza de que os gritos haviam saído de dentro do cemitério. Quem está aí? Ninguém lhe respondeu. Os pedidos de socorro também tinham silenciado. Richard Branca era um rapaz valente e estava preparado para qualquer eventualidade. Puxou as rédeas de seu corcel, espicaçou-o com as esporas e obrigou-o a saltar o muro do cemitério, num lugar onde metade das pedras tinha caído, sob a ação do tempo. O cavalo portou-se muito bem. Depois do salto, estavam no interior do cemitério. Orientado pelo seu sexto sentido, Richard dirigiu o cavalo para a direita, varando as brumas com a rapidez de um raio. Pouco adiante, ouviu o ruído inconfundível de uma luta. Em silêncio, saltou da montaria, tirou a pistola do coldre e correu para o local. O que é isso? Acabara de ver o Dr. Günther Weiss estirado no chão, esperneando, e aquele vulto negro trepado em cima de sua barriga, mordendo-lhe o pescoço. Antes que o rapaz erguesse a arma para bater o vampiro, ele deu um salto e internou-se no cemitério. Richard teve apenas tempo de ver a meia máscara preta e os dentes arreganhados e sujos de sangue do monstro. Socorro! Estou ferido! O rapaz hesitou, depois preferiu ajoelhar-se ao lado do homem caído para lhe prestar assistência. Teve a surpresa de verificar que a vítima não estava muito contundida. Tinha apenas 2 orifícios no pescoço, por onde o vampiro lhe sugara o sangue. Richard ajudou o médico a sentar-se numa laje. Está melhor, amigo? Parece que cheguei bem a tempo, hein? Você chegou bem a tempo, meu rapaz. E ele me mordeu. Seus dentes pareciam punhais. Quem era? Eu não sei. Como posso saber? Estava mascarado e era um vampiro. Se você visse seus dentes... Eu vi. Sim, desta vez nós o vimos. O vampiro existe mesmo? O doutor pôs-se de pé, respirando entrecortadamente. Você me salvou a vida, rapaz. Nunca me esquecerei disso. Para onde ia? Não há muitos viajantes esta noite na Floresta Negra. Sou um pouco excêntrico, doutor. Procuro a hospedaria Glücklich Reise, que fica na estrada do Feldberg. Desconfio que me perdi. E passei por engano pela porta do cemitério. Bendito engano. A hospedaria fica na primeira curva da estrada, ali à direita. Mas não sei se vão deixá-la entrar a estas horas. Eles já fecharam. Não posso passar a noite ao relento. Eles abrirão de qualquer maneira. O rapaz encarou os olhos sombrios do médico. Como está se sentindo, doutor? Quer que o acompanhe até sua casa? Tenho meu cavalo e, se o senhor me permitir... Nein,
Danke, não é preciso. A porta do cemitério fica ali perto e nunca mais me apanharão por aqui, nunca mais, meu rapaz. Richard sorriu enquanto o médico abotoava o sobretudo e ia-se embora, aos cambaleios. Depois o rapaz ficou sério e olhou ao redor com expressão de desconfiança. Mas não havia nenhum ruído no cemitério. Ele puxou o cavalo pelas rédeas, montou e dirigiu a montaria, e passo lento para o portão do Campo Santo. Sua mão direita permanecia imóvel, pousada em cima do cabo da pistola. Só quando chegou ao seu chalé é que o Dr. Günther Weiss pôde respirar desafogado, mas então sentiu um arrepio na espinha. Quem seria aquele rapaz esbelto e elegante que o livrara das garras do vampiro? Um forasteiro, sem dúvida, mas o mais curioso é que o desconhecido o tratara por doutor, como se já o conhecesse. Hildegard. Na hospedaria, o relógio de pêndulo bateu à meia-noite. Franz, que estava dormitando atrás do balcão, acordou sobressaltado, mas não ouviu nenhum barulho de porta. Fräulein Hildegard ainda não voltara, e ele só poderia trancar a hospedaria depois que a moça regressasse de Todinal. Nisso, ouviu outro ruído que o pôs alerta. Frau Matilda acabara de abrir a porta de seu quarto nos fundos do prédio. O criado impertigou-se na cadeira atrás do balcão e cravou os olhos na cortina vermelha. Não podia ouvir o rolar da cadeira de rodas, mas tinha certeza de que a velha se aproximava. Por que ela estaria tão inquieta naquela noite? Aquilo não era natural. Por que ela não fora se deitar? Súbito, as cortinas se abriram para dar passagem à cadeira de rodas. Sem olhar para os lados, a entrelevada acionou as grandes rodas cobertas de borracha até que o veículo atingiu o centro do salão. Aí ela freou uma das rodas e fez com que a outra girasse mais depressa. A cadeira rodopiou e ficou imóvel. Os olhos cinzentos de Frau Matilda pousaram na figura do criado, encolhida atrás do balcão. Franz? Já, patroa? Você fez o que eu mandei? Fez direitinho? Fez o que eu mandei? Fechou todas as portas e janelas? Já, patroa, conforme suas ordens. Ainda estou à espera de Fräulein Hildegard. É tão tarde, Franz. Muito tarde, patroa. Já bateu a meia-noite. Também acho que é muito tarde para uma moça andar sozinha assim pelos caminhos da floresta. Você está pensando em Gerda Schildkreuth, não é verdade, Franz? Patroa. Estou pensando naquela pobre mocinha que foi mordida e quase devorada por um animal feroz. Frau Hildegard suspirou, ajeitando a manta sob as pernas inúteis. Minha filha não descerá da charrete, aconteça o que acontecer. Ela também sabe que há um demônio à solta por aqui. Um vampiro, patroa. Sim, um vampiro. Verifique se todas as janelas estão bem fechadas, Franz. Todas as janelas. Já verifiquei. Só falta passar a tranca na porta. Frau Matilda olhou ao redor para o grande salão deserto. Todas as cadeiras estavam depositadas em cima das mesas, com as pernas para o ar, como pequenos monumentos funerários. O recinto da hospedaria, imerso numa luz difusa, parecia um cemitério. A paralítica sentiu um arrepio. Olhe outra vez as janelas, Franz. Não quero que você se descuide e depois tenha que lamentar a sua imprevidência. Já fiz minhas orações, mas nem assim estou tranquila. Tenho medo, Franz. Medo? Sim. A senhora nunca teve medo, patroa? Porque estou sempre com Deus, Franz. É o Espírito Divino que me dá a paz e a segurança. Estou sempre com Deus no pensamento, ao contrário dos pecadores, que só anseiam pelos gozos terrenos. A matéria é podre, Franz, mas o espírito é feito de luz e pureza. Você já se confessou esta semana? Já, patroa. Pergunte ao padre Leichengardt. Acredito, Franz. Você não mentiria para mim.
Tenho pena daqueles que não confiam nos escudos do Senhor. Deus nos dá os escudos para que nos defendamos da tentação. Estou sempre com o Senhor no coração, Franz, mas não sei por que esta noite tenho medo. É uma noite igual às outras. Não é. Alguma coisa me diz que esta noite não é igual às outras. Sempre temos tido a paz e o silêncio, Franz, mas isso não acontece esta noite. Sinto a atmosfera carregada, muito carregada, e uma permanente ameaça no ar. Há uma opressão fora do comum no meu peito, e isso talvez seja um aviso do Senhor. Sim, talvez, mas eu sinto apenas frio. A paralítica olhou para ele com ar de censura. Agora mesmo eu estava dizendo a meu marido: Carl, você devia se levantar daí e examinar os fechos das janelas. Afinal de contas, é você o homem da casa. Mas meu marido não liga para o que eu digo, Franz. Ele já está muito doente, você sabe. Patroa, eu sei. Às vezes, ele é bem estúpido, Franz. Não se preocupe com os trincos das janelas, patroa. Tenho certeza de que fechei tudo muito bem. Por que será que Hildegard está demorando tanto? Já era tempo de ter voltado da cidade. Eu sempre lhe peço para que não volte para casa depois da meia-noite. É muito perigoso, você sabe. Segundo as Sagradas Escrituras, é depois da meia-noite que o demônio costuma andar pela terra para tentar os mortais. Franz assentiu vagamente, pensando noutra coisa. Estava preocupado com o barulho que vinha do exterior. A noite já não estava tão silenciosa. Acabara de chegar uma charrete ao pátio lateral da hospedaria. Frau Matilda também ouviu o relinchar do cavalo e sorriu aliviada. Graças a Deus, aí está minha filha. Os dois olharam para a porta principal. Uma chave girou na fechadura e a sineta tilintou alegremente quando a porta se abriu. Hildegard entrou, iluminando o recinto com o fulgor de seus cabelos louros. Guten Abend. A senhora ainda está acordada, mamãe? Era uma moça de seus 25 anos, alta e robusta, de feições finas e bonitas, a boca rasgada num sorriso permanente. Vestia um capotinho cinzento sobre a blusa branca e usava calças compridas, estilo culottes. Na mão trazia uma sacola de lona. Por que demoraste tanto, minha filha? Frau Matilda olhava para ela carinhosamente. Eu já estava preocupada. Não me sinto tranquila esta noite. É como se Deus estivesse me avisando de alguma coisa. Hildegard beijou a mãe na testa e acenou para Franz. Depois disse: Herr Dr. Eriksson, manda-lhe lembranças, mamãe. A mulher dele está melhor da bronquite. Encontrei tudo em paz em Todinal. Franz correu a pôr a tranca na porta da frente. As duas mulheres o observavam, aprovando os seus movimentos. Uma vez trancada a porta, o criado voltou a atravessar o salão enquanto desamarrava o avental. Vou dar outra espiada na porta dos fundos, patroa. Agora podemos fechar tudo muito bem. A paralítica anuiu gravemente com a cabeça e ele desapareceu pela cortina vermelha. Hildegard depositou a sacola numa das mesinhas. Foi a velha quem voltou a falar num sussurro. Hildegard. Sim, mamãe. Vieste pela estrada real? Claro, como sempre. Ou melhor, cortei caminho pela frente do cemitério. E encontraste o Dr. Günther Weiss? Quem? O Dr. Günther Weiss. Não o viste pelo caminho? Não. Por quê? Por nada. Ele saiu daqui a pouco. Julguei que o visses perto do cemitério. Ele também costuma cortar caminho por ali. Não ouvi. Mas aconteceu uma coisa engraçada esta noite. O quê?
O cavalo da minha charrete espantou-se ao passar pelo cemitério e tomou o freio dos dentes. Quase me provocaram um acidente. Viste alguma coisa estranha? Não, ou melhor, talvez. Vi uma sombra com uma capa preta correndo entre as sepulturas. Talvez fosse Dr. Günther Weiss de volta para casa. Não, querida, ele não usava capa. Não é o Dr. Günther Weiss quem usa capas pretas. Que bobagem, mamãe. Não acredito em vampiros. Se a senhora pretende me fazer crer... A paralítica interrompeu-a com um gesto. Sua voz tornou-se doce e melodiosa como a de um sacerdote no púlpito. Tenho rezado tanto para que Deus dê paz à sua alma, minha filha. Tenho pedido tanto a Deus para que perdoe seus pecados e o recoloque no caminho do bem, no caminho da normalidade. Os vampiros nunca têm paz, Hildegard. Os vampiros sempre hão de sofrer o castigo de sua fraqueza. Mas esse vampiro não existe? É uma bobagem. Os vampiros não existem, e muito menos na Floresta Negra. Paz e compreensão, paz e tranquilidade, paz e silêncio. Todos os que sofrem precisam de paz. Todos os aflitos precisam de tranquilidade, de indulgência. Vou rezar outra vez, rezar muito, para que Deus dê a paz à humanidade sofredora. Eu vou pedir a Deus para que não abandone aqueles que erraram e ainda podem ser salvos pela bondade do Senhor. Eu também não odeio o vampiro, Hildegard, pois nunca pode haver ódio no coração de um verdadeiro crente. Mas tenho que pedir a Deus pelo descanso de sua alma atribulada. Até amanhã, minha filha. Dito isso, acionou as grandes rodas da cadeira e dirigiu-se para a cortina vermelha. Hildegard acompanhou-a com a vista, desconfiada. A velha saberia de alguma coisa? Não era provável. Sua mãe tinha apenas a mania de ser a benfeitora dos aflitos. Logo que a cadeira de rodas desapareceu por entre as cortinas, a moça olhou ao redor com a mesma expressão de suspeita. Tinha que agir rapidamente, antes que Franz voltasse dos fundos da casa. Agarrou na sacola de lona e correu para o fundo do salão onde ficava o sofá, coberto pelo cetim vermelho. Por cima de sua cabeça, a escada silenciosa mergulhava os últimos degraus na escuridão do sobrado. Ela sabia que não havia nenhum hóspede na casa. Rapidamente, levantou a coberta do sofá e pôs à mostra o comprido móvel de mogno. Era uma espécie de arca e tinha um velho cadeado enferrujado, preso a uma corrente. Hildegard tirou uma chave da correntinha de ouro que trazia pendurada ao pescoço por dentro da blusa e enfiou-a no cadeado. Seus dedos brancos e nervosos abriram o cadeado e depois suspenderam a tampa da arca-sofá. Interrompeu o seu labor e ergueu a cabeça, pondo-se a escutar ansiosamente o silêncio. Nada. Seus olhos fixaram-se nas cortinas vermelhas do outro lado do balcão, mas não notaram nenhum tremor que denunciasse um espião. Então abriu a sacola e tirou de dentro dela alguns objetos estranhos. Primeiro, uma meia máscara de cetim preto. Depois, uma capa de casimira da mesma cor. Por fim, um capuz e um par de luvas de veludo. A roupagem do vampiro da Floresta Negra. Os ouvidos de Hildegard continuavam atentos a qualquer som, mas a hospedaria também continuava em silêncio. Ela examinou cada peça do vestuário negro, erguendo-a contra a luz de um lampião, à procura de alguma nódoa de sangue. Não encontrou nenhuma. Aliviada, atirou tudo dentro da arca e fechou a tampa por cima, transformando o móvel num inofensivo sofá. Também fechou o cadeado com um estalido e repôs a coberta vermelha sobre ele.
Afinal, endireitou-se com a sacola vazia nas mãos e olhou novamente para a cortina encebada do outro lado do balcão. Ainda dessa vez não pressentiu nenhum movimento. Respirou fundo e, depois de desabotoar o casaco, subiu a escada. Seu quarto ficava no sobrado, no fundo do corredor. Depois que o ruído de seus passos se perdeu na escuridão do andar superior, a cortina vermelha tremeu, correu para um lado e surgiu o rosto pálido e anguloso de Franz. Ele estivera ali o tempo todo, procurando respirar o menos possível para não delatar sua presença. Há muito tempo que o criado suspeitava das viagens noturnas de Fräulein Hildegard a Todinau, mas só naquele momento tivera certeza. Agora ele sabia. Escondido entre as dobras da cortina, pudera ver perfeitamente as roupas pretas que a filha de sua patroa erguera contra a luz e metera no baú. E Franz sabia que o vampiro da Floresta Negra usava um trajo igual àquele. Agora ele tinha certeza de que Fräulein Hildegard e o vampiro eram a mesma pessoa.